Existe um fenômeno na economia que afeta algumas economias que apresentam uma vantagem competitiva muito grande em um setor, e essa vantagem competitiva gera uma entrada de recursos significante, mas acaba prejudicando outros setores dessa economia. Parece algo contraditório, já que parece estar melhorando, mas na verdade afeta negativamente outros setores. Essa é a famosa doença holandesa. Vamos conversar um pouco sobre ela. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a doença holandesa. Essa doença holandesa não é algo que afeta a saúde das pessoas. É um fenômeno econômico que afeta economias que apresentam vantagem competitiva em setores produtivos, principalmente setores primários. O que seriam esses setores primários? Produção de matéria-prima, produção de commodities, produção de produtos básicos da nossa cadeia produtiva. E este fenômeno recebeu esse nome devido a um ocorrido lá na década de 60, de 1960, na Holanda. A Holanda sempre teve ali um setor têxtil, fabricação de tecidos, muito forte. Porém, com a descoberta de uma reserva de gás natural muito abundante, o país começou a comercializar muito daquilo ali, e como é um produto muito procurado, já que lá na Europa, principalmente nas regiões mais nórdicas, mais frias, há um consumo muito grande de gás natural, até porque você tem que fazer o aquecimento das casas, seja para os fins que nós mesmos usamos por aqui, principalmente ali para cozinhar. Então, a Holanda começou a vender bastante desse gás, já que a procura é grande, e isso fez com que entrasse muitos recursos externos, principalmente moedas externas. Na época já utilizava muito o dólar, então entrou muito dólar ali na economia holandesa, o que fez com que o florim, a moeda utilizada na Holanda na época, se valorizasse. O florim se valorizou muito frente ao dólar, ou seja, gastava-se cada vez menos florim para comprar um dólar. Nessa situação, digamos que o dólar começou a sobrar dentro da economia e ficou cada vez mais barato comprar de fora, comprar do exterior. Nessa situação, as pessoas tinham acesso aos produtos industrializados do exterior tão barato que começou a não valer a pena produzir esses produtos na Holanda. Isso acontece muito em economias que têm uma vantagem competitiva muito grande em setores extrativismo, que são setores que há uma demanda muito grande por esses produtos. E de certa forma esses produtos são fáceis de se produzir. Muitos deles são extraídos e vendidos. Então o que acontece? Quando se torna tão fácil comprar do exterior, muito barato, preço acessível, muitas vezes o produto do exterior ele fica tão mais barato que produzir aqui dentro do país, por exemplo, se torna pouco interessante, já que muitas vezes a produção aqui dentro, nessa situação, fica mais caro do que comprar de fora. Então, desestimula-se o processo de manufaturação e industrialização de um país, já que compensa bem mais comprar esse produto do exterior. Esse processo, embora seja muito vantajoso para quem tem possibilidade de comprar do exterior, como eu disse, já que a moeda está valorizada e é bem mais fácil comprar de lá, isso enfraquece muito a indústria nacional e leva aquela economia focar ainda mais naquele setor produtivo de extrativismo que está pagando tão bem, e a gente tem um caminho contrário do processo de industrialização. Ou seja, encerra-se as atividades manufatureiras do processo do parque industrial de um país, por exemplo, e a atenção é voltada quase que exclusivamente para aquele setor extrativista ali que está vendendo bem, que está trazendo recursos para o país e facilitando as importações. Porém, muitas vezes, esse setor valorizado, ele pode passar por oscilações e gerar desvalorização ao longo do tempo. O preço do produto cair, por exemplo, e nessa situação vai passar a valer menos a pena vender aquele produto, e quando voltamos a atenção para o nosso cenário interno, o nosso setor industrial está mitigado, praticamente não tem mais.
Então essa doença holandesa, ela é um processo em que através de uma vantagem, né, está entrando muitos recursos, não tem como a gente muitas vezes ver isso como negativo, porém isso gera uma situação dentro da economia em que fica muito mais fácil comprar lá de fora, então as pessoas deixam de produzir aqui dentro do país para comprá-la de fora. No período em que estava havendo uma venda muito grande de minérios para o exterior, o Brasil teve um começo desse processo. Houve uma valorização do real por causa dessa venda tão vultuosa, tão volumosa para o exterior, entrou-se muito recurso, foi fundamental para ajudar a superar aquele momento financeiro difícil que o mundo passava, da crise ali do final da década dos anos 2000. Porém, há um enfraquecimento da indústria nacional. Fica muito mais barato comprá-la de fora, então o pessoal que está interessado em comprar os produtos ao menor preço possível, começou a focar suas compras nos produtos importados, o que prejudica, como eu disse, muito a indústria nacional. Então, nesse curto prazo, a gente vê ali, opa, estou conseguindo comprar mais barato, que ótimo. Porém, no longo prazo, quando a gente vai perceber que realmente houve um sucateamento do parque industrial nacional, já que o pessoal está focando tanto em comprar de fora que deixa de comprar o produto nacional, essas indústrias vão diminuindo o ritmo de produção, elas diminuindo o ritmo, provavelmente haverá demissões, o que gera uma queda na renda nacional, o que diminui ainda mais as compras do nosso parque industrial, o que gera uma queda ainda maior das vendas dos produtos nacionais, o que leva a mais um resfriamento, o que gera mais demissões, o que gera fechamento de empresas. E chega a tal ponto que até aquela renda que estava sobrando, vamos dizer assim, para comprar produtos do exterior, começa a desaparecer, já que esse recurso que era gerado pelo trabalho que as pessoas tinham, às vezes até no próprio parque industrial do país, foi desaparecendo aos poucos. Então a gente sai de um ambiente onde está havendo uma entrada interessante de recursos do exterior, devido ali à venda desses recursos, né, de baixo valor agregado para o exterior. Esses recursos entram, faz com que a moeda do país se valorize e torne mais barato comprá-la de fora. As pessoas do nosso mercado interno focam então em comprar esse produto exterior, já que é bem mais barato que o produto nacional. Isso gera um desaquecimento do setor industrial do próprio país, que faz que ao longo do tempo as pessoas comecem a ser demitidas, porque não há mais aquela demanda para o produto nacional, que faz com que as indústrias vão pouco a pouco diminuindo a sua produção, o que pode, se perdurar por muito tempo, levar ali ao fechamento dessas empresas, o que gera um ciclo vicioso que vai acabar prejudicando ainda mais essa economia. Ao longo do tempo, chega a tal ponto que as pessoas começam a ficar sem renda, já que elas não têm trabalho, e começam a diminuir, inclusive, as suas compras do exterior. E a gente leva essa economia a um novo reequilíbrio, porém agora a gente tem um setor industrial nacional que está prejudicado devido ao excesso de compras de produtos do exterior que houve nesse período, o que gerou ali um desaceleramento do setor industrial, demissão de algumas pessoas, queda ali da renda das pessoas, diminuição das compras do exterior, mas também diminuição das compras no próprio país, o que faz com que esse ciclo vicioso prejudique ainda mais a economia. Então a gente sai de um ambiente em que a gente tem uma expectativa muito grande, uma positividade sobre a economia do país, já que está entrando muito recurso externo, mas se isso não é ali medicado da forma ideal, acaba que a gente tem um efeito nocivo sobre a economia do país. Além do que, como isso acontece geralmente em países que focam a sua atividade em bens primários, ou seja, extrativismo principalmente, indústrias de baixo valor agregado, isso faz com que esse setor cresça e o valor de maior valor agregado, ou seja, indústrias manufatureiras, indústrias ali de ponta, que geram muito valor agregado, há uma migração desses setores que geram maior valor agregado para os de menor valor agregado, o que provoca uma desindustrialização no país. Então a gente está fazendo meio que o caminho contrário do que se espera para o avanço do desenvolvimento econômico de um país. Porque a gente está saindo de uma situação onde há uma indústria e vai para uma situação mais de extrativismo. Geralmente o caminho normal que a gente vê qual é? Geralmente a gente sai de uma indústria extrativista, saímos da roça, vamos dizer assim, para ir para a cidade. É o êxodo rural que aconteceu muito no século passado, onde as pessoas saíam da zona rural, iam para a cidade para procurar empregos, muitas vezes nas indústrias. Então essa situação da doença holandesa,
que, como eu disse, é muito comum em países que focam a sua atividade em setores mais primários, setores principalmente relacionados à matéria-prima de outras produções, faz com que haja uma expectativa, um otimismo muito grande sobre a economia daquele país, porém, com o tempo, esse processo se reverte e acaba prejudicando muito essa economia. Não é que essa geração de divisas, reserva financeira, seja algo ruim para o país, mas isso tem que ser muito observado e tem que ser tomado um cuidado quanto a isso. Não é também que a gente tem que inibir compras de fora. Porém, é fundamental que nós tenhamos uma indústria nacional forte, pujante, para que nós não entremos nesse processo, o que é muito negativo ao longo do prazo. Então, o fenômeno parece até contraditório, a gente vê uma situação muito positiva acabar ao longo do prazo, se tornar uma negativa, mas é algo que realmente acontece na economia. Nós vimos começar a acontecer, nos afetar aqui no nosso país, aconteceu fortemente lá na Holanda, tanto que esse fenômeno tem o nome de doença holandesa por ter acontecido realmente lá na Holanda. Então esse foi o tema do nosso vídeo, apresentar esse fenômeno econômico que acontece principalmente em economias que têm essa característica de focar sua produção em produtos primários. Pode parecer meio contraditório, porque a gente sai de uma situação onde há uma positividade, mas no longo prazo acaba havendo um prejuízo para essa economia, a base produtiva dela. Então, se você achou interessante esse tema, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta o que achou, se você conhecia esse fenômeno, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou dar uma olhada e vou te responder por lá. Ou se for algo que precise ser explicado um pouco mais em profundidade, a gente grava um vídeo, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse tema e se inscreve, para que você possa continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos, para a gente continuar essa conversa. A gente ainda tem muito a conversar, espero por você e até a próxima.